Olá, estimados seres de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Sou a Madu, hoje vamos fazer a vossa leitura especial Amor, a rubrica especial Amores. E é, portanto, uma leitura para os nossos queridos nativos de Áries ou Carneiro, com a Lua, Sol, Ascendente ou Vênus neste signo, e também para os nossos queridos subscritores que também terão eventualmente uma relação próxima com alguém que tem estes aspectos no seu mapa astrológico. É uma leitura, como sabem, intemporal, está vocacionada para o mês de julho, terá validade quando for encontrada e é uma leitura generalizada, portanto pode ou não ressoar com o vosso momento. Estimulamos então a deixar apenas e somente aquilo que ressoa e vamos desde já então pedir que nos ofereçam as cartas necessárias para podermos então trabalhar convosco. Vamos então pedir que nos sejam oferecidas as cartas necessárias. Bem. Vamos dar a mensagem. Ok, vamos aceitar à medida que elas vão então aparecendo. Ok. Ok. E já temos então as cartas que necessitamos. Muito bem. Então procederemos, se for necessário, então à clarificação. Vamos então observar quais são as cartas então para ler a vossa mensagem. E temos a primeira carta, o Rei de Espadas, a carta do Carro, a Torre, o Julgamento, o Louco, o As de Espadas, o 8 de Copas, o 4 de Paus, 2 de Copas e o 10 de Paus. Muito bem. Muito bem. Então, aqui. O que é que podemos encontrar aqui? Existe aqui, neste momento, para alguns de vós, para um grupo específico de nativos de Áries ou Carneiro, talvez um momento de verdade, é um momento em que existe eventualmente um desmoronamento, uma destruturação convosco, com o vosso ser amado ou com alguém realmente com quem partilham em alguma relação. Há aqui um momento de destruturação, eventualmente será preciso para que se possam ajustar algumas situações. Implica aqui, com alguma rapidez, haver de facto um diálogo com alguma lógica. Aqui o carro precipita esse diálogo e precipita também esta destruturação. Ela é necessária porque terá que haver aqui um renascimento, terá que haver aqui uma evolução, ter-se-á que então criar aqui um momento de libertação, que poderá ser então esta circunstância que advém depois desta demolição, desta destruturação, então haver aqui um renascimento. E criar-se aqui a oportunidade de dar o salto de fé com a carta do louco. Acreditar que de facto é possível o começo, recomeço, com esta pessoa, com outra pessoa. Aqui não tem necessidade de ser com esta pessoa ou outra pessoa, apenas é um momento diferente na vossa vida, é um momento que eventualmente é importante acontecer para haver então abertura, para haver então a possibilidade de ambas as pessoas crescerem. A energia do As de Espadas fala de facto de que é importante impor-se aqui a verdade, impor-se a lógica, impor-se a objetividade, também para que este louco tenha consistência para dar o salto de fé. O 8 de Copas fala-nos então
de abandonar tudo aquilo que realmente não faz sentido, virar as costas a circunstâncias que não fazem mais sentido, porque há coisas que farão sentido, como por exemplo criar estruturas, aqui com o 4 de ouros, com o 4 de paus, há estruturas que deverão de ser feitas, retomadas, tomadas, porque eventualmente poderá haver sentimentos importantes que terão que ser então reestruturados, aqui com a carta do 2 de copas. Para alguns de vós, esta reestruturação poderá dar lugar a reconstruírem esta relação ou então terem outra relação ou partirem para outra relação, porque de facto existe aqui conteúdo para ambas as circunstâncias. O 10 de paus fala-nos então aqui que este fardo que realmente vos acorrenta há algum tempo é sem dúvida o tempo de ele ser removido de vós, precisamente porque existem objetivos que têm que ser então tomados como sendo libertadores. E a carta do julgamento fala-nos efetivamente dessa qualidade de libertação. Vamos pedir algum esclarecimento, alguma clarificação. Aqui esta leitura é uma leitura bastante assertiva. Vamos apenas e somente aqui apanhar um ou outro ponto mais importante, perceber o que é que está envolvido aqui nesta estruturação, para já. Perceber o que é que tem que ficar para trás, eventualmente. Vamos então ver se nos for permitido. Obviamente que sim. Ok, mais uma vez. Vamos então pedir clarificação para começarmos aqui para a carta da Torre. Ok, a carta que virou, vamos então ver. Duas. Muito bem. A Torre traz então o desmoronamento, o fim dos fardos, dos stresses, da depressão, da dor imensa, de um coração rechaçado. 9 de espadas, 10 de espadas, não há mais palavras, obviamente. Quando esta situação ocorre é porque existe de facto aqui um peso profundo que tem que ser então completamente limpo, completamente rechaçado da vossa vida. Stress, depressão, profunda e realmente algum desespero também tem que ser então rechaçado com esta torre. Muito bem, vamos ver o que é que tem também que se deixar para trás. Já vimos aqui de certo modo que é esta atitude depressiva e tudo aquilo que ela traz consigo. Vamos então ver aqui também com o 8 de copas o que é que está envolvido, mais cartas de espadas, e as cartas foram de facto baralhadas, como viram. 7 de espadas, falsidades, comportamentos comprometedores, não verdades, situações complicadas que eventualmente devem ter ficado ou deverão ficar de facto para trás, esquecidas, porque não há mais hipótese de facto de vivenciar esta dupla personalidade. 7 de espadas é uma carta complicada, fala então em falta de verdade, em comportamentos comprometedores, enfim, situações dúbias, e devem ser então mudadas para uma atitude de grande capacidade de poder então ser alguém que vai procurar então a sua orientação no sentido de encontrar a verdade, de encontrar o caminho, de encontrar a possibilidade de algum diálogo, de pesquisar, de encontrar fundamentos, e começa obviamente por um pajem de espadas. Não podemos esquecer que existe aqui um rei, portanto, este pajem de espadas, este rei trabalha no sentido de procurar então a reestruturação, mas depois de realmente, depois da tempestade e depois de concluir que tem que deixar para trás então estes comportamentos dúbios, tomar então a atitude, tomar então o início e fazer algo realmente um pouco diferente, um pouco diverso, para que realmente aqui se encontre na vossa vida um rumo, porque para alguns de vós poderá então criar-se aqui a circunstância de
poder salvaguardar esta relação. Para outros, obviamente, esta relação tem um término e o vosso caminho é encontrar, de facto, o amor verdadeiro e, de facto, consolidarem-se com ele. Por isso está ali a carta do julgamento. Vamos ver o que é que está implícito nesta atitude do lobo, que é o salto de fé, e vamos ver o que é que este lobo pode fazer. De novo, aceitar o julgamento. Aceitar, este louco, então, de novo vai encontrar aqui a possibilidade de renascer, para que possa, então, tomar o seu rumo e encontrar, então, o amor verdadeiro, ou reconstruí-lo através da recuperação desta relação, se for o vosso caso. Muito bem, vamos pedir, então, o resultado final e vamos pedir que nos ofereçam, então, perdão, as cartas estão um bocadinho nervosas, estão a querer concluir e falar todas ao mesmo tempo. Vamos então pedir que falem algumas e começaram então por nos oferecer o Rei de Copas. O Rei de Copas, um rei amoroso, um rei compreensivo, um rei que ama, que compreende, mas que lhe falta então a comunicação, o diálogo. Ele comunica através dos sentimentos, mas não muito através das palavras. Prefiro um pouco mais. Também são necessárias as palavras, mas de facto os sentimentos também são muito importantes. Vamos então pedir, as cartas estão um pouquinho densas, ok? Vamos aproveitar então estas cartas que saltaram do deck. Vamos ver. Então, 3 de espadas. Bom, carta do 3 de espadas tem saído algumas vezes. 3 de espadas fala em situações, enfim, de alguma traição, de ter havido aqui circunstâncias complicadas que levaram de facto a estes comportamentos dúbios, que criaram situações descompensadoras nesta relação. Então, este rei de copas sente tudo isto, vai ter que se transformar então em alguém mais inocente, que dê o salto de fé através desta atitude de julgamento, mas vai consegui-lo, obviamente. O 10 de espadas implica, já estava sobre a mesa, implica de facto acabar com este stress, terminar com estes fardos horríveis. Mais uma vez, aqui a assertividade a voltar então a trazer a energia para a mesa e a carta do cavaleiro, perdão, do pajem de ouros de novo. Aparece-nos de novo o pajem de ouros. Também é uma carta que tem saído ultimamente. É uma carta que fala então em alguém que caminha de uma forma certeira, de uma forma bem estabilizada, mas que caminha devagar, mas caminha. E isso é que é o importante. Aqui existe de facto uma vontade de sair então desta situação e é de facto a atitude a tomar relativamente a muitos de vós, a um grupo específico, obviamente, de pessoas. Vamos então caminhar para um aconselhamento final e pedir então orientação dos suspiros de amor para vós, dado que é uma leitura dedicada de facto à parte dos afetos. Mas então pedir. As cartas continuam a estarem um pouco insubordinadas, é normal, muita energia no ar. Muito bem, vamos então. Orientação. Vamos então pedir uma mensagem de conforto para vós, de orientação também. Que se faça luz nos vossos caminhos. É uma carta que se impõe aqui. A carta é: abrace as suas emoções, então permita que os seus sentimentos venham ao de cima e aceite-os, sejam quais forem. Poderão ser de revolta, poderão ser de apaziguamento, enfim. Poderá ser um conjunto de circunstâncias de acordo com os vossos momentos. E mais uma carta, tenha fé.
O ter fé, de facto, é muito importante. O ter fé em si próprio, o ter fé de ser capaz, de facto, de resolver a circunstância da melhor forma. Confie na sua fé e na circunstância, naquilo que deseja. Ponha realmente os olhos nos seus objetivos e não, de facto, nas questões que está, então, inserido ou inserida no caso. Vou só pedir, então, mais uma. E são muitas, são mesmo muitas. Vamos então pedir mais uma mensagem, por favor, para terminarmos. Ok, caíram sobre a mesa, não vamos rejeitar. São mais 3 mensagens, vamos então ver quais são. Esta carta tem, de facto, visitado muito a nossa mesa. Ultimamente, união de corações. Aqui existe, para algumas pessoas, uma união de corações. Não tem que ser nesta relação, pode ser numa futura. Mas existe aqui uma união de corações. E daí, de facto, o caminhar no sentido de ter fé. Poderá ser uma situação que tenha que se resolver na vossa vida para que possam então caminhar para uma circunstância que desejam que realmente, de facto, seja sem dúvida consolidada. A carta seguinte é o toque físico, é muito importante. Um toque terno pode significar muito e é muito importante, com certeza. E a carta seguinte, que é receba com amor e apreciação. Então, a aceitação é de facto o caminho correto para mostrar amor. Não importa se houve falhas, se houve erros, se houve problemas, se houve questões menos esclarecidas, todas elas são de facto sanadas com a compreensão, com a empatia, com de facto o retorno, com a humildade de podermos então compreender que todos nós, de uma forma ou de outra, podemos falhar e todos nós queremos, obviamente, receber a oportunidade de mostrarmos efetivamente o nosso lado positivo e correto. Queridos consulentes, deixamos-vos então com esta mensagem, deixando então aqui também o nosso agradecimento pelos vossos comentários, pelas formas mais simpáticas que têm, de facto, mostrado o vosso carinho, também com as vossas subscrições, os vossos likes. Deixamos aqui um encontro marcado para a próxima leitura, que será a leitura geral do mês de julho. Agradecemos desde já a vossa presença. Muito obrigada, queridos consulentes, e até breve.